E aí, alunos, tudo bem? Chegamos à aula 39, e aqui na aula 39, nós iremos ver essa sucessão de Fernando Henrique Cardoso. Aula passada, nós vimos o governo Fernando Henrique Cardoso, que se torna presidente por 2 mandatos. E agora? Como é que está o mandato do Fernando Henrique Cardoso? Acaba. Quem sucede ele? E agora, fique ligado que você vai ver a sucessão de Fernando Henrique Cardoso. Na tela para vocês, aula de número 39. Mas antes, vem cá comigo aqui, vamos conversar. Como é que está esse processo de Vocês já observaram como é que está esse processo de democratização do Brasil? De redemocratização? Essa 6ª República Brasileira? Vocês viram aí a crise que a República passou, vocês viram o Fernando Henrique Cardoso, que trouxe uma estabilidade econômica. Agora chega o governo do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, depois de testar várias vezes, chega à presidência. Vocês vão ver nessa aula, número 39 aí, porque nós vamos ver hoje o governo Lula e o governo Dilma. Os 2 mandatos de Lula e os 2 mandatos de Dilma, que não chega a completar o seu 2º mandato. Essa nova República do Brasil. O Brasil dentro dessa nova República. Então, nós observamos que a eleição presidencial de 2002, lembra? Eleição presidencial 2002, final do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos aí Lula no primeiro turno, consegue 39%. O candidato do Fernando Henrique Cardoso, José Serra, com 19%. Ciro Gomes aparece com 14% e Antony Garotinho também 14%. E com isso vai para o 2º turno e no 2º turno Lula ganha de Serra. O governo Lula herdou uma enorme dívida pública, que nós já vimos na aula anterior. Dívida pública enorme. A moeda desvalorizada e a inflação dando sinais que estaria de volta em breve, se medidas urgentes não fossem tomadas. Então, o Brasil termina o 2º mandato do Fernando Henrique Cardoso de uma maneira muito ruim. Tanto é que a aceitação dele vai ser muito baixa. Olha, o candidato dele de sucessão só tem 19% de intenção de voto. Então, o governo dele ele sai desmoralizado no 2º mandato dele. O primeiro mandato estabeleceu como prioridade o quê? Combate à fome. Lançado o projeto Fome Zero. Estava relacionado à Fome Zero, programa de educação alimentar do projeto Bolsa Família. Valor que é fornecido a familiares em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, esse primeiro mandato do Lula, ele já toma posse dentro do discurso. Olha, eu estou tomando posse, mas eu quero que o brasileiro tenha pelo menos 3 refeições ao dia. Tome café da manhã, almoce e jante. Aí ele lança o programa Fome Zero. Tem toda a articulação do programa Fome Zero, tem todo o subsídio para chegar à mesa do trabalhador. E ele faz uma coisa interessante, que é investir recursos no Bolsa Família. O Bolsa Família é uma estratégia também econômica, porque quando você gera o recurso na mão do pobre, o pobre gasta o dinheiro no mercado, o mercado compra do produtor e isso gera emprego em todos os seus níveis. Então, a economia gira e grande parte desse dinheiro que foi, volta em forma de imposto para o governo. Então, a estratégia do governo de fazer a economia girar, a economia sempre girando. E aí é lançado o Bolsa Família, que vai ser esse programa de combate à fome. Vamos ver mais características desse primeiro mandato de Lula. Logo no início, o governo lançou o programa Fome Zero com o objetivo de erradicar a fome e os bolsões de miséria no Brasil. Deu certo? Deu. Nesse primeiro momento, deu certo o Fome Zero. O Brasil recebeu até vários prêmios pelo combate à fome, vários prêmios internacionais. Outras campanhas que nós tivemos nesse primeiro mandato. Campanha Nacional de Combate ao Analfabetismo, inclusive com a metodologia Paulo Freire sendo utilizado em alguns casos para a alfabetização de agricultores.
A reforma da Previdência e tributária, nós tivemos também no governo Luiz Inácio, nós tivemos a reforma da Previdência e houve aí uma tímida reforma tributária que precisava ser mais profunda. O Ministério da Educação ampliou o recurso do Enem. Gente, isso daí que vocês estão hoje lutando para fazer o Enem, vocês não estão nessa luta para fazer o Enem aí, o aluno lutando para fazer o Enem? Pois é, vai ser neste governo. Lá nós vamos ter o Fernando Haddad depois como ministro, nós vamos ter a implantação do Enem, o fortalecimento do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem que ele começa apenas medindo o exame, depois ele é utilizado como nota para ingresso nas universidades públicas. E hoje, até as universidades particulares utilizam isso. E é devido ao Enem que nós estamos aqui, fazendo esse estudo, esse fortalecimento, para que vocês fiquem afiados, para que na hora do Enem, que vocês forem fazer a prova, vocês saiam de boa na lagoa aí, saiam tranquilos. Pois é, momento que vai ser criado o Enem. Na tela. Em dezembro de 2003, o presidente da República nomeou a Comissão Executiva Interministerial para implementar ações direcionadas à produção do uso do óleo vegetal, biodiesel, como fonte alternativa de energia. Professor, fonte alternativa de energia, meus amigos, meus queridos alunos, nós temos aqui o biodiesel. Como fazer o biodiesel? Algodão, cana, girassol. Então, nós temos vários mecanismos que, neste momento, nós temos a produção do biodiesel, nós temos a produção de uma nova fonte de combustível. Então, o Brasil está passando por uma renovação energética. É necessário ter, até para sair daquele monopólio. Infelizmente, alguns programas de biodiesel não deram continuidade, mas o biodiesel do Babaçu e tudo, são mecanismos para que diminuísse a poluição. Inclusive, hoje, quem utiliza, os carros que utilizam diesel, eles utilizam aquele diesel S10, que é um diesel mais voltado ao biodiesel, um diesel que polui menos. E aí nós temos aí os grandes caminhões, os grandes carros, caminhonetes e tudo utilizando essa forma de combustível. O biodiesel. Na tela para vocês aí. Nós temos altas do biodiesel, potencialidades para a produção do combustível vegetais. Na região norte nós temos o Dendê e o Babaçu. Aqui na região norte, o Dendê e o Babaçu, eles servem para fazer biodiesel. Na região nordeste, nós temos o algodão e a mamona, também que serve para fazer biodiesel. Na região centro, oeste, sudeste, nós temos a soja, que é para usar como biodiesel. Infelizmente, hoje a soja ela está saindo mais para o Brasil, para exportação, do que ficando dentro do Brasil. E na região sul, nós temos o girassol, que também faz o biodiesel. Então, algodão, babaçu, dendê, macaúba, soja, amendoim, cana, girassol, mamona, tudo isso fazem parte do biodiesel. Tudo isso faz parte dessa produção do biodiesel, produção essa que precisa de uma política de continuidade dentro dessa política, porque é uma fonte limpa de energia e uma fonte mais sustentável de energia. É uma maneira mais sustentável de energia, tá bom? Então, biodiesel é um grande programa que, paralelo à Petrobras, ele vai ser lançado no Brasil neste momento do governo Lula. Na tela para vocês, problemas do governo no primeiro mandato. Nós temos desemprego, que ainda estava forte, a dívida externa que ele vai herdar do governo Fernando Henrique Cardoso, e também nós tivemos ali, no primeiro mandato dele ali, algumas denúncias de corrupção. O Brasil, aí ó, como ficou o resultado da eleição, da votação? Cara, o Lula consegue aí ganhar no primeiro turno. Lula
46,79%. Geraldo Alckmin, que foi o segundo candidato do PSDB, 43,36%. Os demais candidatos não tiveram pontuações consideradas. Então, nós estamos aí no segundo mandato do Lula e essa expressividade, ele sendo eleito no primeiro turno. Vai ser reeleito em 2006, ele é reeleito presidente da República. O governo Lula ampliou os parceiros comerciais estrangeiros com países da África, da América do Sul, do Oriente, principalmente da China. Anteriormente, destacava-se apenas o comércio com os Estados Unidos da América. Pessoal, uma das questões que nós vamos ter aqui no mandato do Lula de 2013 a 2010, o primeiro mandato dele aí e o segundo mandato dele, uma das questões que nós vamos observar dentro da característica é que no governo Fernando Henrique Cardoso se buscava muito a assinatura da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas. Só que a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, ela nos deixava muito ligada à política externa dos Estados Unidos e o controle dos norte-americanos. Quando o Lula assume, existia até algumas charges de alguns programas de televisão que diziam, olha, lá vai Lula indo, olha, lá vai Lula vindo, então, porque ele faz um comércio internacional e ele consegue atrair para o Brasil investidores que até então não eram parceiros comerciais. Ele começa a ir à China, ele começa a ir à Índia, ele começa a ir à África do Sul, ele começa a articular dentro da América Latina, até financiando esses países para que esses países voltem a fazer comércio com o Brasil, e esses países se tornam parceiros comerciais do Brasil. Então ele tenta fazer um domínio da América Latina, tanto é que ele se torna o maior líder da América Latina. A América Latina tem como o Brasil como uma grande liderança. O Brasil se torna o maior país da América Latina, ultrapassa economicamente o Chile, ultrapassa a Argentina e se torna hegemonicamente o maior líder da América Latina. Ali com vocês eu coloquei até uma charge, olha ali, ó. Eu coloquei até uma charge, e dessa charge aqui ela mostra o Lula candidato lá atrás, que era um Lula muito militante, e agora o Lula no segundo mandato, que é um Lula mais de diálogo com esses países, com esses outros países. Começa aí o governo Lula. Brasil, um país de todos. Governo federal. Esse era o slogan do governo Lula. Que era um país colorido, um país que tinha a bandeira do Brasil no meio, mas que aceitava todas as cores, todos os credos, todas as raças aqui dentro. No final do primeiro mandato de Lula, na presidência, surgiram denúncias de corrupção da base governista. Isso aqui foi um escândalo muito grande, que chamado escândalo Mensalão, que tinha o Joaquim Barbosa como ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que vai estar à frente dessa questão do escândalo do Mensalão, que consistiram no desvio de dinheiro público para que os deputados votassem nas pautas levantadas pelo governo federal. Era como se fosse uma compra dos parlamentares, uma compra lá do Congresso Nacional. Então nós temos aqui o debate dele no primeiro turno, nós temos aqui algumas charges aqui, ele já aqui no segundo mandato. Então o governo Lula galgou o segundo mandato à frente da presidência da República nas eleições de 2006, obtendo no segundo turno mais de 60% dos votos. Então, no 2006, nós temos aí 60% dos votos aí vieram para o Lula. A inflação foi controlada e o índice de desemprego vai diminuir. Então, o segundo mandato dele foi um segundo mandato, diferente do de Fernando Henrique Cardoso, que foi mais de ação. No segundo mandato, ele consegue fazer uma estabilidade muito grande. A crise de 2008, quando ela não afeta o Brasil, era que o Brasil estava com bastante estabilidade. Aí ele lança para gerar emprego no Brasil
o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em 2007, que construiu postos, rodovias, ferrovia e investiu em saneamento básico. O PAC. Então, nós vamos pegar esse governo e nós vamos ter o lançamento do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, nós temos aí o Programa de Aceleração do Crescimento, nós temos o investimento aí do governo dele, nós estamos passando por esse programa, o diálogo com outros países vai fazer com que surja o BRIC, que nós vamos entender. Na tela para vocês. Nós temos aí os BRICS, com o crescimento da economia brasileira, o país ingressou no bloco de países emergentes. Esse bloco de países emergentes aqui são os BRIC. Aqui era primeiramente BRIC, né? Porque formado também por Rússia, Índia e China. Por isso que é BRIC primeiro. Brasil, Rússia, Índia e China. BRIC. Em 2011. O crescimento econômico brasileiro também levou o ingresso do G20. O Brasil entra no G20, constituído pela União Europeia e os 19 maiores economias mundiais. O Brasil chegou à 6ª economia mundial nesse momento. Então o Brasil estava com todo o poder e todo o respeito internacional. A crise econômica mundial, em 2008, teve pouca ressonância no Brasil, gerando um clima de otimismo. Lembrando aqui que o BRIC, depois ele vai se tornar BRICS, porque vai ser Brasil, Rússia, Índia, China e o S é de África do Sul, South Africa, que vai ser, aí ele vai ganhar BRICS, vai se tornar BRICS. Mas isso nós vamos ver em outras aulas aí, nós vamos ter mais tempo de discutir com vocês. Além disso, houve a descoberta da jazida de petróleo abaixo da camada de sal, que ficou conhecida como pré-sal, prometendo ainda mais crescimento econômico para o Brasil. Pessoal, aquilo que Fernando Henrique Cardoso dizia, que a era Vargas seria uma era esquecida, o Lula dizia, opa, eu quero pegar do governo Vargas a questão trabalhista e a questão nacionalista, principalmente na questão da produção do petróleo. E o Brasil vai ser investido na Petrobras e a Petrobras ela descobre o pré-sal. O pré-sal enche os olhos do mundo. É a maior reserva de petróleo já descoberta, só que é de difícil acesso. É lá no fundo, não é fácil a extração do pré-sal. É uma tecnologia que só o Brasil tem. Inclusive, uma briga muito grande era para que não fosse privatizado, mas infelizmente está sendo privatizado também devido a essa questão do petróleo do Brasil. Mas isso é uma questão da atualidade que ela não entra dentro do processo histórico. É algo que nós vamos analisar enquanto processo histórico só lá na frente, só depois que acontecer. Então não entra dentro da análise da nossa aula. Mas esse momento histórico aí nós temos aí a campanha também, uma campanha do petróleo é nosso. Ele até utiliza a simbologia mesmo que Getúlio Vargas utilizou da mão manchada de petróleo, a mão para cima. E entra dentro dessa campanha. Essa campanha do fortalecimento do pré-sal, da extração de petróleo nas profundezas, bem profundo, o pré-sal é bem profundo mesmo. A Petrobras é a única empresa mundial que detém essa tecnologia dessa extração dessa maneira. Para você ver enquanto é uma grande empresa a Petrobras. Na tela para vocês. Houve crescimento do nível de escolarização também, um grande crescimento, principalmente com os programas, como foi esse o programa Universidade para Todos, o ProUni, Programa Universidade para Todos, que concede bolsa de universidades privadas para estudantes carentes. Nesse período, mais de 20 milhões de pessoas saíram da pobreza e ingressaram na classe C, com a renda familiar entre R$ 1.126 a R$ 4.854. Então, elas ingressam nessa classe C
pessoas que estavam na classe de pobreza começaram a receber emprego e começaram a receber salário. E há uma geração de emprego muito grande no Brasil, neste momento. Aí a comparação à nova república, eleição presidencial, nós temos aí a comparação do José Serra e do Luiz Inácio Lula da Silva. O Luiz Inácio, 2003 para cá, nós temos a manutenção dos juros altos e política monetária ortodoxa através do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Nós vamos ter aqui essa questão do governo dele. Meirelles é acusado de efetuar remessa de dólar para o exterior sem declarar no imposto de renda pela CPI do Banestado e recebe, por medida provisória, o status de ministro. O governo Lula, através de favores e barganhas políticas, recebe o apoio do PMDB, vai se aliar ao PMDB, inclusive o PMDB depois vai ser o vice da Dilma. A reforma tributária da presidência, recebendo crítica da extrema esquerda, do PFL e do PSDB. O caso Valdomiro dos Santos, assessor do ministro da Casa Civil, José Disseu, que é acusado de receber propina e favorecer empresários da jogatina. E o Fome Zero, combate à subnutrição, sem nenhum, até agora, efeito prático, mas nós vamos ter posteriormente esses efeitos surgindo no governo. Então, assim foi esse governo do Lula, assim vai se dar esse governo do Lula. Ele termina o governo dele com um índice de aceitação muito grande. O índice de aceitação, mesmo com aquela questão do escândalo de corrupção e tudo, o índice de aceitação do governo devido a esses programas sociais, devido ao Bolsa Família, devido ao ProUni, devido a vários programas do governo federal, o PAC, que gera emprego, Minha Casa Minha Vida também, que tem um grande índice de construção de moradias, ele consegue fazer a sua sucessora, que é a Dilma. Diferente do Fernando Henrique, que não conseguiu fazer o seu sucessor, inclusive Geraldo Alckmin, na campanha de Geraldo Alckmin, ele nem cita mais o nome de Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso, historicamente, ele se queimou politicamente, mas o Lula ele consegue fazer a sua sucessora. E aí nós temos a eleição da primeira mulher brasileira a se tornar presidente da República, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, nascida em Belo Horizonte, em 14 de dezembro de 47, bacharel em economia. Durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a chefia do Ministério de Minas e Energia e, posteriormente, a Casa Civil. Então, ela foi ministra da Minas e Energia e da Casa Civil. Em 2010, foi escolhida pelo PT para ser candidata à presidência da República na eleição presidencial, sendo que o resultado do segundo turno, em 31 de outubro, tornou-se a primeira mulher a ser eleita para o posto de chefe de Estado do governo em toda a história do Brasil. Então, percebam vocês, nós observamos aqui a história da Dilma. A Dilma que tinha sido presa política no período da ditadura militar. A Dilma que ela tinha passado por um processo de amadurecimento, de estudo. Dilma é uma pessoa muito inteligente e ela vai assumir o ministro da Minas e Energia e a Casa Civil. E ela se torna, então, o braço direito do Lula no governo. Depois, lembrando que nós vimos lá que o José Disseu tinha caído, o Palocci tinha caído, que era o sucessor do José Disseu, o sucessor natural de Lula, e ficou essa mulher, a Dilma. E ela consegue, firme dentro do seu discurso, ela consegue, então, ganhar a presidência do Brasil e se torna a sucessora de Lula. E a política econômica dela, ela dá continuidade àquela que vinha sendo desenvolvida no governo anterior. Os programas sociais, ela também
continua desenvolvendo. Inclusive, depois ela vai fazer o PAC 2 e o PAC 3, que é o Programa de Aceleração e Crescimento do Brasil, com grandes construções, e que nós vamos perceber agora na aula como foi um pouco do governo dela. Na tela para vocês aí. O governo Dilma deu continuidade à política de Lula. Deste modo, foram mantidos programas de assistência social como Bolsa Família, mantido, não foi cortado. Minha Casa Minha Vida também foi mantido. Construção de casas populares e financiamento, subsídio para financiamento de casas. Os problemas sociais foram combatidos por meio do programa que investiu dinheiro público no setor privado, como foi Minha Casa Minha Vida, o ProUni, que também é investimento de dinheiro público no setor privado, que o ProUni paga as faculdades para que as pessoas de classe baixa tenham vaga também nas faculdades particulares, e outros programas também que tem esse investimento. Então, a economia começou a girar. Enfrentou forte recessão econômica mundial. Essa recessão econômica mundial vai afetar muito o seu governo, que também atingiu a economia nacional. Tentou reverter essa crise, aumentando os investimentos na infraestrutura do país, com um programa de aceleração que foi o PAC 2, aceleração do crescimento. Em 2011, ela lança o PAC 2. As taxas de juros foram reduzidas, facilitando o crédito para as empresas e pessoas físicas, para gerar a economia. Mas, no segundo mandato de Dilma, a situação econômica brasileira se agravou ainda mais. E no ano de 2015, foi registrado o PIB negativo de 3,8%. Então, o PIB do Brasil, que ele vinha no crescimento de 2010, 2011, ele vai sofrer neste momento de 2015. O PIB que em 2010 ele estava 7,5%, 2011 3,9%, 2012 ele baixa para 1,9%, depois em 2013 ele dá uma crescida, 2014 ele quase zera, em 2015 ele dá um efeito negativo. E com isso, quando ela tem esse PIB negativo, o governo dela ela começa a sofrer uma pressão interna muito grande. Essas pressões internas que ela vai sofrer vai ser as pressões que vão dar para o seu impeachment. Só que eles precisavam achar um crime para fazer o impeachment da Dilma. E vocês vão ver qual foi o crime que foi achado. Na tela para vocês. A taxa de desemprego e inflação cresce. Os aliados da presidente no parlamento reduziram muito. Que era controlado pelo Cunha, vai reduzir muito. Manifestantes foram à rua pedindo o impeachment da presidente e outros em defesa do governo Dilma. Então nós vamos ter uma manifestação na rua forte. Manifestação na rua que vai ser reflexo para o parlamento. Aí que acontece. Em abril de 2016, a maioria dos deputados federais foram favoráveis ao impedimento do governo Dilma. Em maio de 2016, a maioria do Senado votou pela abertura do processo de impeachment por pedaladas fiscais. Os senadores decidiram pelo impeachment da Dilma Rousseff, que foi sucedida pelo vice Michel Temer. Como falei para vocês, ela vai perder, devido a essa crise, as manifestações que vão para a rua e tudo, o combustível que tinha chegado ao 2,60, a pessoa vai se manifestar contra o aumento do combustível, o passe escolar que tinha aumentado R$1 também, lá em São Paulo vai ser uma manifestação grande, e os deputados vão aproveitar e o Cunha coloca, como ela não conseguiu a negociação com o Cunha, porque só o presidente da Câmara pode colocar em votação o impeachment, e o Cunha coloca em votação o impeachment da Dilma. O Cunha, que depois que termina o mandato dele, ele vai ser preso, também acusado de corrupção. Mas como não estavam conseguindo ver um crime da Dilma, eles colocaram um crime de pedaladas fiscais. Lembrando que esse crime não é mais hoje crime de administração.
O Michel Temer, assim que assumiu, ele muda a legislação e pedalada fiscal já não é mais crime. Inclusive, os governos posteriores fazem pedalada fiscal, mas hoje ele não é mais tipificado como crime de perda de mandato. E a Dilma, então, ela vai sofrer esse impeachment, primeiramente no Congresso Nacional, com aquela votação, e depois vai para o Senado. Só que o Senado, ele só chancelou o que o Congresso já tinha votado. O Senado também vai aceitar o impeachment da Dilma. Dilma, então, é substituído pelo seu vice, do PMDB, o Michel Temer, que deu várias entrevistas já sobre isso daí. A situação, a partir do Michel Temer dizendo que ela tinha saído de forma lícita, um impeachment lícito, e os apoiadores de Dilma dizendo que ela tinha saído através de um golpe constitucional. Tá? Na tela para vocês, para a gente ver mais sobre o governo. Então, nós temos aí, os senadores decidiram pelo impeachment do Dilma Rousseff, que foi sucedido pelo vice Michel Temer. Então, o Congresso e o Senado votaram e assim acaba o mandato da Dilma Rousseff. Lembrando, depois que termina o mandato da Dilma, o Lula queria candidatar-se novamente, mas ele não consegue ser candidato, ele vai ser impedido de ser candidato. Aí nós vamos ter depois essa sucessão de Michel Temer, do atual presidente da República, que a gente não analisa historicamente, até porque o papel da história é analisar só depois que o fato aconteceu. A gente não faz análise política do que pode acontecer. Só analisa fatos que já aconteceram, que estão na história, tá certo? Meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, dentro dessas duas aulas, como é que se dá Nós costumamos dizer, tem alguns historiadores que colocam que o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, eles foram um governo que se complementaram. O governo Fernando Henrique Cardoso, por ter trazido a estabilidade da moeda, e o governo Lula por ter trazido a estabilidade social, a geração de emprego e tudo. Então, eles colocam isso como um governo que se complementaram e necessário ao longo da história. Que muitas vezes tem um bate no outro pela questão dos erros, mas os acertos se complementam. E vocês perceberam nessas aulas de história que todos os governos republicanos, desde Marechal Deodoro da Fonseca até hoje, todos os governos, eles terão o seu lado positivo dentro da economia, dentro da política, e o seu lado negativo, né, da economia e da política. Todos os governos nós iremos ver nos governos escândalos de corrupção, que nós vamos ver durante a história. A história do Brasil sempre vai ter a oposição acusando a situação de estar cometendo corrupção. Mas é assim que se dá esse processo democrático. A democracia é válida. Nós temos uma Constituição, a Constituição de 88, que precisa ser obedecida. E para isso ser obedecido, nós precisamos desse governo republicano, desse governo democrático. E esperamos que o Brasil seja um Brasil de paz e um Brasil democrático. Nossa aula vai ficar por aqui, mas aí nós vamos ter a revisão dessa aula. Chamar o professor Losimar para fazer uma revisão, para ele dar um outro olhar também para essa aula, ele fazer a revisão e atividade com vocês. Até lá!